gente, boa tarde pra você. Globo Esporte está no ar ao vivo, agora 1h03. Ou deveria dizer buenas tardes, porque é semana de Libertadores e Sul-Americana, chilenos e uruguaios no caminho dos times mineiros. O Galo vai jogar contra o Juventud de las Piedras do Uruguai, quinta-feira pela Copa Sul-Americana, e amanhã tem o Cruzeiro contra a Universidade Católica do Chile pela Libertadores. Vamos começar com quem joga antes. Nosso time está posicionado, Rodrigo Rocha na Toca da Raposa, Cidade do Galo com a Rafaela Potter. Daqui a pouco eu quero ouvir a Rafa, mas vamos direto com o Rodrigo, porque o Cruzeiro entra em campo amanhã e a gente quer saber, o torcedor também. Caio Jorge está de volta para essa partida. Rodrigo, boa tarde. Fala, Mal. Boa tarde para você, para quem está acompanhando o Globo Esporte. Olha, quem vai dar essa resposta pra gente é o treino de hoje à tarde. Daqui a pouco o Cruzeiro vai treinar aqui na Toca da Raposa 2 para sanar essa dúvida, né? O Caio Jorge ficou fora do jogo contra o Bragantino por um incômodo no pubis. Ontem, os titulares fizeram aquele treino regenerativo pós-jogo, os reservas foram a campo. O Caio fez um treino separado. Hoje é o dia-chave. Será que ele vai treinar com os titulares? A princípio, o Caio ainda é dúvida, deve ser desfalque para amanhã. Mas a gente vai ter que esperar a tarde para saber mesmo, Maurício. Beleza, Rodrigo, fazendo um exercício assim de imaginação. Se o Caio Jorge não jogar, o substituto deve ser o Neiser, Vila Real? Provavelmente. O Arthur Jorge teria 3 opções, né? Bruno Rodrigues, Chico da Costa e o Neiser. No domingo, contra o Bragantino, escolheu o Neiser pela velocidade, atacar a profundidade do campo. E o Neiser foi bem, fez gol, perdeu algumas oportunidades, mas o Arthur Jorge valorizou muito a atuação do Neiser. Falou que o que ele criou em campo, o que ele fez, foi o suficiente para mantê-lo naquele jogo e para gostar também do jogador. Então, a princípio, tendo o Caio Jorge como desfalque, a nossa aposta, claro, é que o Neiser, mais uma vez, seria o titular, jogador que já marcou 3 gols em 10 jogos até aqui na temporada, Maurício. Boa, Rodrigo, brigadão pelas informações. Vou aproveitar que o Rodrigo falou do Neiser Vila Real, quero mostrar pra vocês uma curiosidade sobre o atacante colombiano. Curiosidade desse atacante colombiano do Cruzeiro. É Neiser David Villarreal Quiñones. Isso é o que está na carteira de identidade dele. Mas repara só, na camisa ele usa Neiser com a letra Y. E você adivinha por quê? Chuta! Ele é muito, mas muito fã do Neymar, do menino Ney, atacante do Santos. É por isso, nas costas, ele usa esse nome em homenagem ao Neymar. Amanhã tem Cruzeiro na Libertadores contra a Universidade Católica do Chile. Vamos voltar para a Toca da Raposa com o Rodrigo Rocha para saber como é que tá a procura de ingressos. Mineirão lotado amanhã, Rodrigo? A expectativa do Mineirão bem cheio, Maurício. 35 mil ingressos, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. Cruzeiro encerrando hoje a preparação. Treino às 4 da tarde, os jogadores estão começando a chegar por aqui, depois concentração até esse jogo de amanhã. Em 2019, na última Libertadores que o Cruzeiro jogou, ganhou na estreia em casa do Deportivo Lara 2-0. Falando em história, a gente preparou uma boa lembrança sobre a Universidade Católica para o torcedor do Cruzeiro. Noite de Libertadores no Mineirão. O Cruzeiro não vive uma desde 2019. Na última, empate e eliminação nos pênaltis para o River Plate. Numa dessas noites, em 1976, derrotou o mesmo River no primeiro jogo da final. Foi campeão daquele ano. Em 97, o troféu foi erguido aqui mesmo no Mineirão, depois da vitória por 1-0 contra o Sporting Cristal. La Bestia está de volta. O primeiro adversário em casa vai ser a Universidade Católica do Chile. Confronto inédito na competição, mas não na história. 2000! Curtiu essa vinheta do Globo Esporte da época? Moderninha, né? E a notícia que repercutia era: Filipão, técnico do Cruzeiro, cotado na seleção brasileira. Não falam, não é o meu clube é o Cruzeiro. Seleção não é a minha área. Ele assumiu o Cruzeiro em julho. Em setembro já se falava dele na seleção. A gente brincava com ele, claro, com um limite, que sabe que ele era bem zangado, ele, né? Ele dizia assim, pode levar nós, né? Aquela brincadeira toda lá. Ó, o Jackson, gente, era o camisa 10 do time. Graças a Deus, a gente fica orgulhoso do trabalho estar sendo reconhecido.
Filipão ficou. Só foi para a seleção meses depois, em junho de 2001. Acabou! É penta! A entrevista do Filipão foi depois do encontro do Cruzeiro com a Universidade Católica no Mineirão pela Copa Mercosul. Vitória por 4-0. Jackson marcou 2 vezes nessa goleada. A equipe do Cruzeiro era um espetáculo dentro e fora de campo, sabe? Um mês antes, o Cruzeiro já havia vencido a Católica no Chile por 3-2. 3 gols de Fábio Júnior. Eu sou caçador, sempre. Quarta-feira tem mais um encontro com a Universidade Católica. Tem mais uma noite de Copa no Mineirão. Espetacular ver o Mineirão lotado do jeito que tava, sabe? Um espetáculo. Então assim, até o árbitro apitar o início do jogo, você fica meio que nervoso, mas depois passa. Cruzeiro, poder voltar a jogar Libertadores, a gente está presente, então é um privilégio para nós. Nos traz cada vez mais confiança para que a gente possa conquistar os resultados importantes dentro do nosso estádio e diante do nosso torcedor. O Caio Jorge, todo mundo sabe que é um jogador, as principais características do Caio, né? Intensidade, velocidade, e o que vinha sendo trabalhado no início do ano é o método de trabalho da comissão anterior, e aí você precisa adequar para você não ter nenhum tipo de problema com nenhum atleta, né? Só que o que foi trabalhado nesses treinamentos aí e a carga não era a ideal, tanto que a gente está vendo hoje o Cruzeiro se recuperando em meio a jogos, fazendo trabalho ali com o Departamento de Saúde e Performance de todo jeito, após os jogos lá em Guayaquil, para ir recuperando apagando incêndio, né? A situação ficou crítica, todo mundo vê, né, a queda física que o Cruzeiro teve. O Cruzeiro que termina a temporada e o Cruzeiro desses primeiros meses do ano aí tem, assim, uma distância absurda, né? Então, era trabalhado muito volume e isso acabou gerando mais impacto para a saúde do atleta, né? Então, um jogador que trabalha muita velocidade, muita intensidade, ele não tem que trabalhar essa questão de um volume exagerado, né? Tem que priorizar ali as características que são as valências do atleta. E com isso, muito impacto, deu uma pubalgia no Caio Jorge. E em meio àquele cenário todo, né, que a gente já falou aqui de ter que jogar, de buscar o título do Campeonato Mineiro, o Caio Jorge, ele não conseguiu ficar 100%, ele sentiu e ele jogou com infiltração. E não foi uma infiltração, ele jogou um período com infiltração. Isso aí... Só para explicar, pessoal, infiltração você medicar, né? Exato. Para o jogador não sentir a região ali. É uma medicação direta, né? Isso, é uma injeção que o cara toma para ele não sentir a região lesionada e normalmente agrava lesões, né? Esse é o problema. E aí ele veio com esse processo durante um bom tempo, caso aí de mês jogando assim, e isso, claro, né? Traz um desgaste ali para a situação do Caio Jorge, e ele veio jogando, fazendo gol, inclusive, né? Mas todo mundo via que... E ele falou isso, acho que em mais de uma oportunidade aqui na Samuca TV, que nesses primeiros meses do ano aí ele não conseguiu ficar 100%. E aí, além disso, veio aquele trauma lá no pé, né, no jogo com o Atlético Mineiro na final, teve que ficar fora daqueles jogos ali. E a informação que eu tenho hoje é a seguinte: em termos de pubs, o Caio tá zerado. Tá bem, só que ele teve uma inflamação em um nervo do abdômen. Então, isso aí eles já estão identificando a razão do problema. Ele está muito melhor. Talvez tenha expectativa até de que ele treine hoje. Acho que para jogar amanhã deve ficar fora mais uma vez, mas dando tudo certo já pode retornar aí, acho que no sábado contra o Grêmio.